Neste vídeo vamos a explorar duas formas de contabilizar as chamadas gratificações de balanço a atribuir aos órgãos da administração de uma empresa e ou aos seus trabalhadores. Vamos ver duas formas mediante um conjunto de pressupostos. Mas antes quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Matérias que fazem parte dos cursos fortemente práticos da Certform Escola de Formação Prática. E podemos começar por consultar o site da Certform, em certform.pt, onde vai encontrar o calendário de formação e as datas de início dos cursos ministrados na forma live streaming, a iniciar nos próximos dias, nas próximas semanas. Para conhecer detalhadamente os programas, objetivos dos cursos, começamos por os cursos ministrados na forma e-learning, onde, a partir da plataforma e-learning, tem acesso à formação, pode fazê-la de acordo com a sua disponibilidade, ao seu ritmo, a partir de qualquer parte do mundo. Os cursos live streaming, com datas de início, formação 100% online, mas em tempo real. Quaisquer questões que nos queira colocar sobre as nossas ações de formação, pode fazê-lo a partir do site, o e-mail geral @certform.pt ou os contactos associados no site da Certform Escola de Formação Prática. As gratificações de balanço, elas podem ser contabilizadas de duas formas. Isso vai depender do caráter sistemático com os quais as mesmas são efetivamente reconhecidas, ou, não havendo esse caráter sistemático, teremos uma outra forma de reconhecer as gratificações. Uma vez que uma empresa obtenha lucro, esse lucro será aplicado a partir de um conjunto de critérios sucessivos. Uma empresa com lucro terá, em primeiro lugar, de aplicar esse lucro na cobertura de prejuízos acumulados, caso obviamente eles existam, depois constituir ou reforçar a reserva legal, nos termos do Código das Sociedades Comerciais. Em terceiro lugar, constituir ou reforçar a reserva estatutária, quando prevista no Pacto Social. Depois, a constituição ou reforço das reservas livres. E, seguidamente, depois de todas estas prioridades, teremos a distribuição de dividendos ou lucros, de acordo com o resultado ainda distribuível, as gratificações aos órgãos da administração e ou ao pessoal, e o que ainda sobrar ficará retido em resultados transitados. Vamos falar sobre gratificações aos órgãos de administração e ao pessoal e como é que as mesmas se contabilizam. Esta é uma matéria que nos pode permitir aqui fazer uma abordagem a partir de duas perspectivas. Como já referi, as gratificações elas podem ter um caráter sistemático. Ou seja, segundo o parágrafo 18 da norma contabilística e de relato financeiro 28, a norma dos benefícios dos empregados, uma entidade deve contabilizar o custo esperado dos pagamentos de participação nos lucros e gratificações quando, e só quando, a linha A, a entidade tem uma obrigação presente, legal ou construtiva de fazer tais pagamentos em consequência de acontecimentos passados e, a linha B, possa ser feita uma estimativa fiável da obrigação. Prevê este parágrafo 23 da norma 28 que se os pagamentos de participação nos lucros não se vencerem totalmente dentro de 12 meses após o final do período em que os empregados prestam o respectivo serviço, esses pagamentos são benefícios a longo prazo dos empregados.
mas quando reunidos os pressupostos da norma 28, as gratificações devem ser consideradas como gratificações de balanço, seja aos membros dos órgãos sociais, seja aos trabalhadores, e vão ser reconhecidas como gasto do próprio período em que o serviço dos trabalhadores foi efetivamente prestado. E aqui nós temos um exemplo desta primeira perspectiva em que as gratificações de balanço têm este caráter sistemático, ou seja, anualmente a empresa vai efetivamente reconhecendo estas gratificações. Chegamos ao dia 31 de dezembro de um determinado ano N. A entidade ABC, com base na prática passada, realizou uma estimativa fiável da sua obrigação construtiva quanto à participação nos lucros dos órgãos sociais e do pessoal. Tendo em conta o pressuposto do acréscimo, foram reconhecidas nos gastos do período N gratificações de 10.000 euros, a serem pagas aos administradores e vão ser pagas só no próximo ano, e 90.000 euros destinadas aos trabalhadores. Portanto, em função do trabalho ou do serviço por eles realizado no período N, vão ter direito a gratificações de balanço que vão ser reconhecidas nos gastos desse ano N. Todavia, o pagamento só vai ocorrer no próximo ano e por isso também vamos ter de aplicar aqui o chamado pressuposto do acréscimo. O valor para os órgãos sociais é de 10.000 euros, para os trabalhadores 90.000, na base dessa estimativa fiável. Estes vão ser considerados rendimentos do trabalho dependente, ou seja, categoria A, e vão ser objeto de aplicação de uma taxa de retenção na fonte, em sede IRS, e não estão sujeitos, para já, à segurança social. O Código Contributivo ainda não sujeita estes valores destas gratificações à segurança social. Como é que se reconhece esta perspectiva de quando as gratificações de balanço têm este caráter sistemático? Ou seja, todos os anos a empresa vai pagar estas gratificações. Em primeiro lugar, temos de falar um bocadinho sobre o pressuposto do acréscimo. Bom, sabemos que o pressuposto do acréscimo se baseia no seguinte. Em relação à periodização económica, nós temos aqui a seguinte situação. Vamos contabilizar um gasto que pertence ao ano N, ao presente ano. Agora estamos no dia 31 de dezembro do ano N, temos um gasto do ano N, pelo facto dos trabalhadores terem prestado os seus serviços à empresa no ano N, adquiriram este direito às gratificações e vamos reconhecer como gasto ano N, sabendo que o pagamento destes valores só vai ocorrer no próximo ano. Isto é um acréscimo de gastos. E neste âmbito utiliza-se a conta 2722 do Código de Contas, credores por acréscimos de gastos. E vai figurar no passivo corrente da empresa, pelo movimento que faremos nesta conta. Acréscimos de gastos. Logo, no exemplo que estamos aqui a abordar, tudo começa no ano N. No dia 31 de dezembro, a data de relato, pela estimativa das gratificações aos órgãos sociais, começamos por debitar a conta 631, gastos com pessoal, órgãos sociais, pelos tais 10.000 euros que eu tinha abordado anteriormente. Não vamos fazer agora o pagamento. O pagamento só vai ocorrer no próximo ano. Logo, por suposto o acréscimo, reconhecemos na tal conta 2722, que acabei de abordar, credores por acréscimos de gastos, estes mesmos 10.000 euros. Em relação à estimativa da gratificação aos trabalhadores, utilizamos a conta 63.2, gastos com pessoal, mas agora pessoal, 90.000 euros, a débito, é uma conta de gastos, debita-se,
E creditamos a tal conta 2722, credores por acréscimos de gastos, por 90 mil euros. Esta é a contabilização que se faz no ano N. É gasto do período, mas só vai ser pagamento no período seguinte. Por isso é acréscimo de gastos. Esquema que eu expliquei ainda há pouco. Gasto do ano N, pagamento a ocorrer apenas no período seguinte, credores por acréscimos de gastos. Diferente de um diferimento. Um diferimento significa que vamos ter um pagamento este ano N, mas o gasto só vai ser efetivamente imputado ao período seguinte, puxa-se, empurra-se o gasto para a frente. São gastos a reconhecer na conta 281. Não é isso que está a acontecer aqui. Não se trata de um diferimento. Trata-se de um acréscimo. Acrescer ao período N um gasto cujo pagamento ocorre apenas no período seguinte. E chegamos ao período seguinte. Entretanto, no período N, no ano N, este gasto vai afetar a demonstração dos resultados. Ou seja, os nossos resultados contabilísticos vão ser afetados pelo gasto do período de 10 mil euros relativamente aos órgãos sociais e de 90 mil euros relativamente aos trabalhadores. Ou seja, os gastos provocam uma diminuição dos resultados. O gasto tem esta componente negativa de subtrair e os nossos resultados contabilísticos vão diminuir. Desde logo o EBITDA, porque aqui os gastos com pessoal entram na área operacional de exploração da empresa. A questão que se coloca é se fiscalmente isto é aceito. Bom, sobre a matéria da aceitação fiscal deste reconhecimento e da sua afetação aos gastos, aqui temos o artigo 23A do Código do IRC, que se aplica precisamente ao período N, a quando da passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal, teremos de atender ao artigo 23A a encargos não dedutíveis para efeitos fiscais. Não são dedutíveis para a determinação do lucro tributável os seguintes encargos, mesmo quando contabilizados como gastos do período. E muito concretamente, esta questão que estamos aqui a referir é que não são fiscalmente aceitos os gastos relativos à participação nos lucros por membros dos órgãos sociais, portanto, atenção aos órgãos da administração, quando os beneficiários sejam titulares, direta ou indiretamente de partes representativas de pelo menos 1% do capital social, mas na parte em que exceda o dobro da remuneração mensal auferida no período de tributação a que respeita o resultado em que participam. Eu terei de saber qual a remuneração mensal de cada um dos órgãos sociais. O dobro dessa remuneração mensal média é o limite máximo relativamente à aceitação fiscal como gasto do período. Se a gratificação exceder o dobro dessa remuneração mensal média, então o excesso terá de ser considerado um ajustamento fiscal a crescer na declaração modelo 22. Ou seja, ocorrendo essa situação de ultrapassar 2 vezes a remuneração mensal, na declaração modelo 22 teremos de fazer uma correção fiscal ao lucro tributável, um ajustamento fiscal a crescer, nomeadamente no campo que está preparado para esta situação, que é o campo 735, gastos não dedutíveis relativos à participação nos lucros por membros dos órgãos sociais, portanto, tudo o que exceder 2 vezes a remuneração mensal média relativamente a cada órgão social acresce aqui neste campo e não esquecer que os pagamentos têm de ser feitos até ao dia 31 de dezembro, obrigatoriamente até ao dia 31 de dezembro do próximo ano. Esta empresa fez antes. E já no próximo ano, começamos por fazer o reconhecimento da atribuição das gratificações aos órgãos sociais. Ou seja,
Aquela conta 2722 que foi usada no período anterior, em função aqui do regime do acréscimo, e que foi creditada, constituindo assim um passivo, ela agora vai ser debitada. Saldo. Temos também de considerar a retenção em sede IRS, que é feita aos órgãos sociais. Retenção essa que a nossa empresa constitui aqui uma dívida para com o Estado. Eu considerei aqui uma retenção de 1.800 euros. Claro que isto tem que ser feito em função das taxas de retenção na fonte, das tabelas de retenção na fonte aplicáveis ao trabalho dependente, nomeadamente para os residentes. Depois fazemos um crédito na conta 23.1 pessoal e fica aqui para já concentrada a dívida líquida, ou seja, o valor das gratificações já deduzido da retenção em sede IRS, aquilo que vamos ter mesmo de pagar, de transferir para os órgãos sociais. E temos que fazer exatamente a mesma coisa para os trabalhadores. Ou seja, a conta 2722, que anteriormente, no ano passado, foi creditada por 90.000 euros, agora será debitada por esse mesmo valor e é distribuído através da dívida ao Estado relativamente ao imposto retido na fonte. A empresa contabiliza aqui como um passivo, porque vai ter de pagar ao Estado este valor até ao dia 20 do próximo mês, mecanismo da substituição tributária, e o valor líquido a pagar ao pessoal, os 90.000 euros subtraídos do valor do imposto retido em sede IRS, 77.400 euros, constitui-se aqui como um passivo dívida aos trabalhadores. Isto é o reconhecimento da atribuição das gratificações. E agora vamos ao pagamento, propriamente dito. Entretanto, mais uns dias, a empresa faz o pagamento e, fazendo o pagamento propriamente dito, aqueles passivos que tinham sido reconhecidos na conta 23.1.1 e na conta 23.1.2, órgãos sociais e pessoal, movimentamos agora estas contas a débito, debitam-se os passivos pela diminuição da respectiva dívida, 8.200 euros órgãos sociais, 77.400 pessoal, e credita-se a conta do banco, porque é feita uma transferência bancária para estes indivíduos, órgãos sociais e pessoal, e o total da transferência bancária é de 85.600 euros, 8.200 destinados aos órgãos sociais, 77.400 destinados ao pessoal. Ainda fica em passivo, ainda fica em dívida, as retenções do IRS, dos órgãos sociais, de 1.800 euros, e as retenções do IRS dos trabalhadores, que também até ao dia 20, mas agora do próximo mês, as retenções na fonte são pagas ao Estado até ao dia 20 do mês a seguir. E quando se pagar as retenções, a conta 2421 vai ser debitada em relação às retenções dos órgãos sociais, a mesma conta 2421 vai ser debitada em relação às retenções dos trabalhadores, por crédito da conta 12.1, até ao dia 20 do próximo mês, fazemos o pagamento à autoridade tributária destes montantes, ora retidos na fonte. Bom, isto é, digamos que, a primeira perspectiva, não é? A primeira perspectiva que eu referi, ou seja, a perspectiva de o pagamento ser sistemático. A empresa todos os anos faz isto. Agora, há uma segunda perspectiva, quando as gratificações de balanço não constituem uma obrigação legal ou construtiva. Ou seja, a empresa nunca atribuiu gratificações, ou vai atribuí-las agora, mediante a Assembleia Geral, não tem esta prática, esta rotina e, consequentemente, vai fazê-lo de uma forma casuística e vamos movimentar esta operação de uma outra forma.
Ou seja, se não é sistemático a empresa fazer este movimento, não estão reunidos os pressupostos da norma contabilística e relato financeiro número 28. E, portanto, não pode ser contabilizado como um gasto do período. Não pode ser feita uma estimativa fiável e, consequentemente, não é uma obrigação, também não é uma obrigação construtiva, não estão reunidos os pressupostos da norma 28. E dessa forma, apenas no próximo ano, mediante a Assembleia Geral de Aprovação de Contas, em que é deliberada efetivamente são deliberadas estas gratificações, vamos fazer a movimentação, mas a partir dos resultados transitados. Porque, entretanto, os resultados transitados foram reforçados pelo movimento de transferência do resultado líquido do período anterior, e agora é a partir dos resultados transitados que nós fazemos este movimento. E este movimento é feito da seguinte forma: se a entidade nunca atribuiu gratificações, ou as mesmas apenas sejam atribuídas no período seguinte a partir da deliberação da Assembleia Geral, não estão reunidos os pressupostos da norma contabilística e relato financeiro número 28. E deste modo, o reconhecimento das gratificações de balanço será feito no próximo ano a partir dos resultados transitados e vai afetar o capital próprio. É aquilo a que se chama uma variação patrimonial negativa. Capital próprio vai efetivamente estar aqui em causa uma variação patrimonial negativa que não está refletida no resultado líquido, porque não movimentamos através da classe 6. Logo, em termos de IRC, vamos manter as mesmas regras que ainda há pouco referi, só que, em termos de IRC, esta variação patrimonial positiva, esta variação patrimonial negativa, vai ser enquadrada na declaração modelo 22, ou seja, vamos efetivamente provocar uma diminuição do lucro tributável, mas através de uma variação patrimonial negativa não refletida no resultado líquido. E o limite máximo é de 2 vezes a remuneração mensal média de cada órgão social em relação aos trabalhadores. Enfim, não há aplicação desse limite máximo, mas para os órgãos sociais existe. O tal limite de 2 vezes a remuneração mensal média por cada órgão social agora entra como variação patrimonial negativa, no máximo 2 vezes a remuneração mensal relativamente a cada órgão social. Isto em termos fiscais. Em termos contabilísticos, como é que vamos contabilizar a perspectiva de quando não estão reunidos os pressupostos da norma 28? Isto não tem este caráter de permanência e, consequentemente, vamos fazê-lo da seguinte maneira. Em primeiro lugar, isto são movimentos a fazer já no ano a seguir, não é? Com base no lucro do período N, quando nós chegamos ao dia 1 de janeiro do ano N mais 1, os resultados transitados são reforçados pela transferência do resultado líquido do período anterior. Logo, considerando o dia 31 de março, ou seja, a Assembleia Geral ocorreu, de aprovação de contas, e os resultados transitados vão ser debitados por 10.000 euros relativamente à parcela que diz respeito aos órgãos sociais. 10.000 euros. Aqui utilizamos uma conta 23.6 para as gratificações que são atribuídas. É uma conta que tem que ser criada no Código de Contas, porque no Código de Contas esta conta não existe. A conta não está prevista aqui no código do SNC, mas podemos criá-la. Temos a conta 23 relativamente ao pessoal, as remunerações a pagar aos órgãos sociais, ao pessoal, depois temos os adiantamentos, a conta 23.2, depois passa-se para a 23.7, para a 23.8, temos ali a possibilidade, a liberdade de criar aqui subcontas e vamos fazê-lo
para que esta situação seja devidamente reconhecida, eu crio ali uma conta 23.6, para as gratificações atribuídas aos órgãos sociais, credito esta conta, assumindo aqui um passivo, sigo na mesma lógica para as gratificações ao pessoal, debitando os resultados transitados, diminuem os resultados transitados, por contrapartida da conta 2362, pessoal, gratificações atribuídas, este 2 aqui determina pessoal, e reconheço ali o meu passivo. Obviamente que isto tem seguimento, e o seguimento passará por transferir, em primeiro lugar, relativamente aos órgãos sociais, este saldo da conta 2361 quando se faz a disponibilização das gratificações aos órgãos sociais. O saldo da conta 2361, anteriormente a crédito, passa agora para débito. Entretanto, verificam-se as tais retenções de IRS de 1.800 euros, em que vamos creditar a conta 2421, uma vez mais o tal passivo que está aqui a ser constituído, uma dívida ao Estado. A empresa fica com 1.800 euros retidos para até ao dia 20 do próximo mês pagar às finanças, pela substituição tributária, e o valor constitui-se em dívida na conta 2311 do pessoal órgãos sociais, e vai ser a partir daqui que se vai fazer o pagamento. Quando se fizer o pagamento, esta conta vai ser debitada por contrapartida de crédito na conta 12.1, os tais 8.200 euros. Relativamente aos trabalhadores ou ao pessoal, exatamente a mesma coisa. A conta que anteriormente serviu como constituição da dívida em relação às gratificações atribuídas, e que a empresa constituiu um passivo, uma obrigação, agora esta subconta vai ser debitada e o seu saldo, no fundo, é distribuído por duas entidades, não é? A parcela que diz respeito ao fisco, retenção na fonte, destes 90.000 euros, 12.600 é IRS que tem que ser pago ao fisco, uma antecipação em sede de IRS, o mecanismo da retenção na fonte, a entidade retém estas verbas aos trabalhadores, até ao dia 20 do próximo mês pagará ao Estado, substituição tributária, e o valor em dívida líquido das retenções é de 77.400 euros, isto é que tem que ir para a conta dos trabalhadores, o valor líquido, e portanto quando fizermos o pagamento, esta conta 2312 vai ser debitada, saldou, e credita-se a conta do banco, porque tudo isto tem que ser logicamente através de transferências bancárias. Uma vez feito este reconhecimento, está esta matéria tratada, mas aqui nesta perspectiva de que as gratificações não têm aquele caráter sistemático, não há possibilidade de fazer a estimativa fiável, não se trata de uma obrigação construtiva ou legal, não estão reunidos os pressupostos da norma 28, benefícios dos empregados, portanto, contabiliza-se isto no período seguinte, na Assembleia Geral de Aprovação de Contas, em que há deliberação, uma parte dos órgãos sociais, a parte do pessoal, e, portanto, contabiliza-se assim desta forma a partir dos resultados transitados. Como isto não afetou os resultados líquidos da empresa, porque tudo isto vai a partir dos tais resultados transitados, consubstancia-se aqui a tal variação patrimonial negativa, não refletida no resultado líquido, e que implica que a empresa utilize, na perspectiva fiscal, a tal declaração modelo 22 para deduzir ao seu lucro ou ao seu resultado líquido do período, apurado na contabilidade, pela via de uma variação patrimonial negativa, limitada a 2 vezes a remuneração mensal por cada órgão social.
Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.